Ao redor do mundo, existem lugares que parecem ter brotado de um outro tempo, ou de um outro plano da realidade. São feitos de pedra, metal ou silêncio. Nascem no alto de montanhas, no meio do mar ou escondidos entre florestas. Alguns foram erguidos com tecnologia, outros apenas com mãos e fé. Mas todos carregam uma mesma força, o impacto de nos fazer parar, olhar e simplesmente admirar. Nesta viagem cruzamos fronteiras visíveis e invisíveis para visitar os lugares mais incríveis já imaginados, lugares que não apenas existem, mas transformam quem os contempla. Petra, Jordânia. Imagine caminhar por um estreito cânion de pedras avermelhadas que se fecham sobre você como muralhas naturais, até que, de repente, surge uma fachada colossal cravada na rocha, o Tesouro de Petra. Essa antiga cidade nabateia, esculpida diretamente nos penhascos do deserto da Jordânia, parece uma miragem sólida. Fundada há mais de 2000 anos, Petra foi uma rota de caravanas, um centro de comércio e uma joia da engenharia hidráulica. Mas hoje, ela é um sussurro do passado que ecoa entre as montanhas. Quando o sol se põe e tinge as pedras de dourado, é como se o tempo parasse ali, respeitando a grandeza de uma civilização que ousou esculpir sua história na eternidade. Um lugar que não foi apenas construído, mas revelado. Castelo de Neuschwanstein, Alemanha. Erguido entre as montanhas da Baviera, o castelo de Neuschwanstein parece ter saído de um conto de fadas. Rodeado por florestas densas e lagos espelhados, ele se ergue como um sonho de pedra do rei Ludwig II, que o construiu para se refugiar do mundo real e mergulhar em suas próprias fantasias. As torres pontiagudas, as paredes brancas e os salões decorados com cenas mitológicas tornaram este lugar um símbolo da beleza romântica e da melancolia. Foi daqui que Walt Disney tirou inspiração para criar o Castelo da Bela Adormecida. Mas diferente dos contos infantis, Neuschwanstein guarda também uma aura de solidão e reclusão, refletindo a alma do rei que o sonhou. Um castelo que é mais do que arquitetura, é arte, imaginação e saudade. Borobudur, Indonésia. No coração de Java, uma montanha artificial coberta por mais de 2000 esculturas e 70 estupas de pedra emerge como um mandala em escala colossal. Borobudur não é apenas um templo, é uma caminhada espiritual rumo à iluminação. Construído no século IX, este santuário budista convida o visitante a subir seus 9 andares, simbolizando os níveis do despertar. À medida que se sobe, as paredes narram a vida de Buda como se a pedra respirasse sabedoria milenar. No topo, o silêncio reina. O nascer do sol sobre as névoas tropicais revela uma paisagem sagrada, onde o passado e o presente se encontram em paz absoluta. Borobudur não apenas impressiona pela grandiosidade, ele transforma. É um lugar onde a arquitetura se curva à filosofia e onde cada degrau é um convite ao despertar interior. Grutas de Ellora, Índia. Imagine um templo que não foi construído, mas libertado da rocha. Em Ellora, na Índia, artesãos medievais removeram mais de 200.000 toneladas de pedra para revelar o Templo de Kailasa, uma obra monumental dedicada a Shiva.
São 34 grutas que abrigam templos budistas, hinduístas e jainistas, lado a lado, esculpidas à mão entre os séculos VI e X. Aqui, a fé ultrapassou o mármore, o bronze e o ouro. Ela ganhou forma em cavernas vivas, onde colunas, esculturas e salões inteiros emergem da rocha como visões. O silêncio que habita esses templos ecoa histórias de devoção e genialidade. Em cada detalhe esculpido, um gesto de reverência ao divino e à arte. Ellora não é apenas um sítio arqueológico, é um grito de pedra que atravessou os séculos para nos lembrar do poder da crença humana e da beleza escondida nas profundezas da terra. Estátua da Liberdade, Estados Unidos. Na entrada do porto de Nova York, uma mulher de cobre ergue sua tocha contra o céu. Ela não fala, mas sua presença já acolheu milhões. A Estátua da Liberdade é mais que um monumento. É um símbolo de promessa, refúgio e recomeço. Dada pela França aos Estados Unidos em 1886, ela se tornou a primeira visão de um novo mundo para imigrantes que atravessaram oceanos com pouco mais que esperança nos bolsos. Seu rosto sereno, sua postura firme e a chama que carrega ainda iluminam ideais que o tempo insiste em testar. Liberdade, igualdade, oportunidade. Ela observa o horizonte impassível, enquanto a cidade muda e o mundo gira. E mesmo que hoje os sonhos sejam outros, a Estátua da Liberdade continua ali, lembrando que todo recomeço começa com um passo, ou com uma travessia. Mosteiro de Sumela, Turquia. Como se desafiando a própria gravidade, o Mosteiro de Sumela se agarra a uma encosta de pedra nas montanhas do Mar Negro, a mais de 1000 metros de altitude. Construído no século IV, ele parece flutuar entre as árvores e o céu, como um segredo sussurrado pelos monges que ali viviam. O caminho até lá é uma jornada espiritual por si só. Trilhas estreitas, sons de cachoeiras, o cheiro da floresta úmida. Quando enfim se alcança a entrada esculpida na rocha, o tempo parece desacelerar. Dentro, afrescos desbotados contam histórias de fé que resistiram a impérios, guerras e abandono. O silêncio é profundo, interrompido apenas pelo vento que atravessa os arcos de pedra. Sumela não é um lugar de fácil acesso, mas talvez seja exatamente isso que o torna tão sagrado, um refúgio entre o mundo e o divino. Tikal, Guatemala. Tikal não é apenas um sítio arqueológico, é um santuário onde a selva engoliu a cidade, mas não sua memória. Paredes cobertas de musgo, templos que tocam as nuvens, escadarias que rangem sob o peso do tempo. Ao caminhar por ali, ouve-se o eco dos tambores maias, misturado ao grito dos macacos búgios. As estruturas colossais contam histórias de reis, sacrifícios e astronomia avançada. Durante séculos, Tikal dormiu escondida, preservada pelo abraço da floresta. Mas hoje, quem a visita percebe: esse lugar nunca deixou de viver, ainda pulsa em silêncio, como um coração enterrado que nunca parou de bater. Hagia Sofia, Turquia. Poucos lugares concentram tantas camadas de história quanto a Hagia Sofia em Istambul. Seu nome significa Santa Sabedoria, mas seu corpo carrega fé, poder e conflito. Construída no século VI como catedral cristã, transformada em mesquita pelos otomanos e depois em museu,
Essa obra-prima da arquitetura bizantina é um espelho da própria Turquia, onde o Oriente encontra o Ocidente em equilíbrio tenso e belo. Sob sua cúpula colossal, anjos cristãos convivem com caligrafias islâmicas. A luz entra pelas janelas altas como se fosse sagrada, dançando sobre o mármore frio. É impossível estar ali sem sentir o peso do passado e a força do presente. A Hagia Sophia não pertence a um povo ou religião apenas. Ela é de todos que acreditam que a beleza pode sobreviver ao tempo e à mudança. Monte Popa, Myanmar. No centro de Myanmar, um antigo vulcão adormecido se ergue abruptamente no horizonte, como uma ilha de pedra no meio da terra. No seu cume, reluzem os dourados do mosteiro Taung Kalat, um templo que parece flutuar entre nuvens e mitos. Para chegar lá, é preciso subir mais de 700 degraus, ladeados por macacos curiosos e sons de sinos distantes. Dizem que o Monte Popa é a morada dos Nats, espíritos ancestrais reverenciados muito antes da chegada do budismo. Quando se chega ao topo, o vento é puro e a vista se estende até onde os olhos alcançam. Campos, vilarejos e outras montanhas que parecem pequenas diante da energia espiritual do lugar. Mais do que um templo, o Monte Popa é um elo entre o visível e o invisível, onde cada passo é uma oração e cada silêncio, uma reverência ao sagrado. Taj Mahal, Índia. Às margens do rio Yamuna, em Agra, um palácio de mármore branco cintila como se fosse feito de luz. O Taj Mahal não é apenas belo. Ele carrega a dor, a devoção e o amor imortal de um imperador por sua esposa. Shah Jahan mandou construí-lo no século XVII, após a morte de Mumtaz Mahal, e desde então o mundo inteiro passou a chamá-lo de símbolo do amor eterno. Seus minaretes simétricos, jardins silenciosos e a cúpula que se projeta contra o céu criam uma harmonia que não parece deste mundo. Ao amanhecer, o mármore rosado, ao entardecer, dourado, e à noite, prateado sob a lua. Cada visita é uma experiência única, porque o Taj Mahal muda com o tempo e com quem o contempla. É um lugar onde o amor venceu a morte, onde a beleza, uma vez criada, jamais desaparece. Palm Jumeirah, Emirados Árabes Unidos. Quando a natureza não ofereceu espaço, Dubai resolveu criar o seu próprio pedaço de terra, e não qualquer terra. A Palm Jumeirah é uma ilha artificial moldada como uma palmeira gigante que brota do Golfo Pérsico, um feito de engenharia que parece desafiador até mesmo para a imaginação. Vista do céu, a estrutura impressiona pela precisão geométrica. Vista da praia, surpreende pela opulência. Hotéis de luxo, mansões com praias privadas e uma infraestrutura que parece saída de um filme futurista. Construída com areia, pedra e ambição ilimitada, a Palm Jumeirah simboliza o poder humano de transformar o impossível em realidade. Mas ao caminhar por suas ruas tranquilas, entre palmeiras plantadas sobre concreto e ondas que tocam muros ao invés de areia natural, surge a pergunta: até que ponto podemos moldar o planeta sem que ele cobre um preço? A ilha é bela, mas também inquietante, um monumento à vontade humana e aos seus excessos. Stonehenge, Reino Unido. No sul da Inglaterra, um círculo de pedras ergue-se solitário sobre a planície de Salisbury. Nenhum arranha-céu, templo dourado ou monumento moderno desperta tanto mistério quanto essas colunas de pedra posicionadas com precisão milimétrica há mais de 4.000 anos. Stonehenge desafia o tempo, a ciência e a lógica. Como foram erguidas? Para quê? Um observatório astronômico? Um local sagrado? Um portal entre mundos? Cada teoria parece mais poética do que definitiva. O que se sabe é que nos solstícios, o sol se alinha com as pedras de maneira perfeita,
como se os antigos construtores quisessem deixar uma mensagem gravada no céu. Estar ali é ouvir o vento sussurrar histórias que nunca foram escritas. É sentir o chão vibrar com a memória de rituais esquecidos. Stonehenge não oferece respostas, mas convida à contemplação, ao silêncio e ao espanto. Palácio de Schönbrunn, Áustria. Em Viena, há um lugar onde cada parede parece ter sido desenhada para encantar. O Palácio de Schönbrunn é uma sinfonia barroca de ouro, mármore e jardins perfeitamente esculpidos. Foi lar da dinastia dos Habsburgo e palco de decisões que moldaram a Europa. Caminhar por seus salões é entrar em outro tempo. Lustres que refletem a luz do passado. Espelhos que duplicam a opulência. Corredores que ecoam passos de imperadores e músicos como Mozart, que se apresentou aqui ainda menino. Do lado de fora, os jardins se abrem em labirintos e fontes ornamentadas, onde pavões desfilam como se soubessem a importância histórica do lugar. Schönbrunn não é apenas um monumento ao poder imperial. É um tributo à arte de transformar pedra em poesia e realeza em memória viva. Acrópole de Atenas, Grécia. No alto de uma colina em Atenas, uma ruína resiste ao tempo com a força dos ideais que ali nasceram. A Acrópole é mais do que mármore partido pelo sol. É o coração da cultura ocidental. O Partenon, com suas colunas perfeitas, não foi apenas um templo para a deusa Atena. Foi um manifesto de beleza, razão e equilíbrio. Cada pedra ali carrega ecos de filósofos, artistas e visionários que pensaram a democracia, a ética, a tragédia. Olhar para a Acrópole é ver ao mesmo tempo o passado que nos formou e o futuro que ainda tenta se inspirar nele. A cidade moderna se espalha ao redor, viva e caótica, mas lá no alto, tudo é silêncio. Silêncio de reverência, de admiração, de origem. Monte Fanjing, China. Elevando-se abruptamente entre picos flutuantes na província de Guizhou, o Monte Fanjing parece pertencer a outro mundo. Sagrado para o budismo, seu cume abriga templos que desafiam a lógica, construídos sobre pilares de pedra separados por abismos, conectados apenas por uma estreita ponte. A subida é longa, exaustiva, com milhares de degraus em meio à névoa, mas lá em cima, o silêncio é absoluto. O vento sopra como um mantra, e as nuvens passam tão perto que é possível tocá-las. Não há carros nem sinais de cidade, apenas o som das sinetas budistas e o bater do próprio coração. O Monte Fanjing não exige apenas esforço físico, ele exige entrega espiritual. É um lugar que não se visita por acaso. Se chega até lá, é porque algo dentro de você já havia começado a subir antes mesmo dos pés. Ópera de Sydney, Austrália. Emoldurada pelas águas cintilantes da Baía de Sydney, a ópera da cidade parece uma escultura vinda do futuro, ou um navio com velas infladas pelo vento da modernidade. Inaugurada em 1973, sua arquitetura ousada, feita de conchas de concreto branco, redefiniu o que significa criar arte com formas. Mas mais do que bela, ela é viva. Palco de óperas, concertos e histórias de todo o mundo, a Ópera de Sydney é um símbolo de criatividade, reinvenção e acolhimento. Ao entardecer, sua silhueta ganha tons dourados sob o pôr do sol, enquanto a cidade respira ao redor em ritmo de celebração. Este não é apenas um prédio icônico, é um templo da expressão humana em todas as suas formas, onde o som encontra o espaço, onde o oceano encontra a cidade, onde o futuro encontrou sua voz. Bagan, Myanmar. Imagine um amanhecer onde o céu se enche de balões coloridos flutuando sobre um mar de templos antigos. Em Bagan, isso não é fantasia, é rotina. Esta antiga capital de reinos birmaneses
abriga mais de 2.000 templos e pagodes espalhados por uma vasta planície, onde o dourado da terra se confunde com o brilho das torres sagradas ao sol. Erguidos entre os séculos 9 e 13, esses monumentos formam uma paisagem mística, como se os deuses tivessem deixado sua marca visível sobre o mundo. Alguns são pequenos e simples, outros grandiosos, com afrescos e estátuas de Buda que resistem ao tempo. Caminhar por Bagan é como atravessar as páginas de um livro que nunca foi terminado. O vento sopra memórias, os sinos ressoam suaves, e cada templo guarda silêncio, oração e poeira de eras esquecidas. Monte Rushmore, Estados Unidos. Nas colinas das Black Hills, em Dakota do Sul, a face da democracia foi esculpida em pedra, literalmente. 4 presidentes americanos, Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln, observam o horizonte com olhares de eternidade. Criado entre as décadas de 20 e 40, o Monte Rushmore é um tributo à história política dos Estados Unidos, mas também um símbolo controverso, erguido em terras sagradas para os povos nativos. A grandiosidade da escultura impressiona, com rostos de mais de 18 metros de altura, moldados com precisão cirúrgica em granito maciço. Sob a luz do sol, as feições ganham sombras e textura. À noite, iluminadas, parecem vigiar a nação como guardiões silenciosos. Mais do que um monumento, o Monte Rushmore é um espelho da ambição humana, capaz de eternizar ideias, mas também de provocar reflexões sobre o preço da memória esculpida. Tanah Lot, Indonésia. No litoral de Bali, há uma rocha que se ergue do oceano como um altar natural. Sobre ela, o templo de Tanah Lot, construído no século XVI, desafia o mar com serenidade. Durante a maré alta, o templo parece flutuar sobre as águas, isolado, intocável. Durante a maré baixa, é possível caminhar até ele por entre pedras e espuma salgada. O som das ondas quebrando nas rochas é constante, como um cântico dos deuses balineses. Tanah Lot é dedicado aos espíritos guardiões do mar, e muitos vêm até aqui para rezar, acender incensos ou apenas observar o sol desaparecer no horizonte como uma oferenda de fogo. Este lugar é equilíbrio entre fé e natureza, entre presença e ausência. Um lembrete de que o sagrado, muitas vezes, mora no instante em que algo aparece, e depois some com a maré. Grande Muralha da China, China. Serpenteando pelas montanhas do norte da China, como um dragão adormecido de pedra, a Grande Muralha se estende por milhares de quilômetros, desaparecendo no horizonte. Construída ao longo de séculos por diferentes dinastias, ela é mais do que uma estrutura defensiva. É um testemunho da perseverança, do medo e da grandiosidade de um império. Cada tijolo, cada torre de vigia, carrega o suor e a memória de incontáveis mãos anônimas que moldaram o impossível. Vista de cima, a muralha desafia a lógica. Vista de perto, revela cicatrizes e curvas que narram batalhas esquecidas. Mas há momentos, quando o vento sopra entre os parapeitos e o sol pinta de ouro as pedras antigas, em que tudo parece suspenso, e o visitante entende que está caminhando não apenas sobre a terra, mas sobre a própria história. Ninho do Tigre, Butão. Como um sonho budista esculpido na montanha, o mosteiro de Paro Taktsang, conhecido como Ninho do Tigre, se equilibra precariamente sobre um penhasco de 900 metros de altura. No coração do Himalaia, esse templo do século XVII foi construído no local onde, segundo a lenda, Guru Rinpoche chegou voando nas costas de uma tigresa. A trilha até lá é exaustiva, horas de subida íngreme entre florestas de pinheiros e bandeiras de oração dançando com o vento, mas a recompensa é indescritível. O templo, encravado na rocha, parece flutuar entre nuvens. Lá dentro, o ar é denso de incenso e devoção.
Monges meditam em silêncio absoluto, enquanto o tempo parece se dissolver. O ninho do tigre não é apenas um lugar, é um estado de espírito, um convite à introspecção, ao desapego e à busca por algo que só se revela nas alturas. Catedral de São Basílio, Rússia. No centro de Moscou, como se tivesse saído das páginas de um conto encantado, a Catedral de São Basílio ergue suas cúpulas coloridas em formas que desafiam a simetria e celebram o absurdo belo. Construída por ordem de Ivan, o Terrível, no século XVI, para comemorar a conquista de Kazan, esta igreja ortodoxa é um espetáculo visual que mescla fé, poder e arte. Suas 9 capelas, cada uma com uma cúpula única, se unem em um conjunto que mais parece uma escultura viva. Os tons vibrantes de vermelho, azul, verde e dourado brilham sob o céu cinzento russo, criando um contraste quase teatral. Por dentro, os corredores são estreitos, labirínticos, como se convidassem o visitante a se perder entre lendas e orações. São Basílio não é apenas um símbolo de Moscou. É um lembrete de que a beleza pode ser corajosa, ousada e absolutamente única. Torre Eiffel, França. Quando Gustave Eiffel projetou sua Torre de Ferro para a Exposição Universal de 1889, muitos a odiaram. Diziam que era feia, fria, um insulto à elegância de Paris. Mas o tempo, sempre justo com a ousadia, a transformou em símbolo. Hoje a Torre Eiffel é a silhueta mais reconhecível do continente europeu. De dia, seu esqueleto metálico brilha ao sol. À noite, se transforma em um farol de luz e romance. Vista de longe, parece flutuar sobre a cidade. Vista de dentro, revela Paris em 360 graus de pura poesia. Casais se beijam aos pés dela. Propostas são feitas no alto de seus andares, e entre os andaimes e rebites pulsa o coração moderno de uma cidade que aprendeu a amar aquilo que um dia rejeitou. A Torre Eiffel é mais do que um monumento, é uma história de transformação, como tantas que começam com medo e terminam em amor. Angkor Wat, Camboja. Escondido entre florestas tropicais e banhado pelo nascer do sol mais dourado da Ásia, Angkor Wat se revela como uma cidade dos deuses esquecida pelos homens. Construído no século XII pelo Império Khmer, esse complexo monumental é o maior templo religioso do mundo, mas também é um espelho da alma humana entre a glória e o esquecimento. Suas torres imponentes simbolizam o Monte Meru, o centro do universo na cosmologia hindu. Seus corredores infinitos contam histórias em baixo relevo, onde cada pedra é um pergaminho sagrado. Com o tempo, a selva invadiu seus muros, cobrindo colunas com raízes e musgos, como se a natureza quisesse reescrever o destino do lugar. Mas Angkor não desapareceu, sobreviveu, e hoje ainda encanta peregrinos, arqueólogos e viajantes que, ao amanhecer, permanecem em silêncio diante de sua imagem refletida nas águas paradas, um lugar onde o passado ainda respira. Sagrada Família, Espanha. No coração de Barcelona, uma catedral se ergue como se brotasse do chão, crescendo aos poucos, misturando pedra, luz e sonho. A Sagrada Família, obra-prima de Antoni Gaudí, é uma das construções mais fascinantes do mundo, não apenas pelo que já foi feito, mas pelo que ainda está por vir. Começada em 1882 e ainda inacabada, ela é uma oração vertical que desafia os limites da arquitetura e da paciência. Suas torres são como dedos apontando para o céu. Suas fachadas são histórias esculpidas em pedra, cheias de detalhes naturais, animais, cenas bíblicas e geometrias sagradas. No interior, a luz colorida dos vitrais se espalha como se fosse viva, criando um ambiente que lembra uma floresta encantada feita de colunas. Gaudí dizia que seu cliente não tinha pressa, referindo-se a Deus. E talvez por isso, a Sagrada Família não seja apenas um templo. É uma lição de fé em todas as suas formas.
na arte, no tempo e no propósito. Buda gigante de Leshan, China. Onde 3 rios se encontram, entre falésias avermelhadas e vegetação espessa, repousa um gigante de pedra com mais de 70 metros de altura. O Buda de Leshan foi talhado na rocha durante a dinastia Tang, no século VIII, por monges que acreditavam que a imagem sagrada acalmaria as águas turbulentas que ali se chocavam, e dizem que funcionou. Sentado com os olhos semicerrados, mãos sobre os joelhos e expressão serena, ele observa há mais de 1000 anos o fluxo da natureza e da humanidade. Seu dedo do pé é maior que uma pessoa, e seus ouvidos são do tamanho de janelas. Mas é o silêncio da estátua que mais impressiona. Um silêncio que acolhe, que ensina e que resiste ao tempo e às tempestades. Ver o Buda de Leshan ao vivo é se sentir pequeno e, ao mesmo tempo, estranhamente protegido por algo que não precisa dizer uma palavra. Praça de Espanha, Espanha. Em Sevilha, onde o calor é denso e o tempo parece escorrer devagar, a Plaza de Espanha se abre como um semicírculo de pura elegância. Construída para a Exposição Ibero-Americana de 1929, essa praça é um espetáculo de arquitetura, arte e identidade nacional. Seus edifícios em estilo neo-renascentista se curvam em perfeita simetria ao redor de um canal navegável, cruzado por pequenas pontes decoradas com cerâmicas coloridas. Cada província espanhola tem ali sua homenagem em azulejos pintados à mão, transformando a praça em um mapa cultural vivo. Ao centro, uma fonte espelha a luz do sol andaluz, enquanto cavalos, músicos e turistas se misturam ao som de castanholas e passos de flamenco. Foi cenário de filmes como Star Wars e Lawrence da Arábia, mas ali nem precisa de roteiro. A própria praça já conta sua história com beleza, ritmo e orgulho. Teotihuacan, México. Antes mesmo dos astecas, uma civilização poderosa erguia pirâmides gigantes no Vale do México. Teotihuacan, que significa lugar onde os deuses nasceram, ainda intriga arqueólogos com seus mistérios. A Pirâmide do Sol, uma das maiores do mundo, e a Pirâmide da Lua formam o coração desse complexo impressionante, ligado por uma avenida cerimonial chamada de Calçada dos Mortos. Ninguém sabe ao certo quem a construiu, nem por que foi abandonada. Mas caminhar por entre seus degraus de pedra, sob o sol escaldante e o voo dos corvos, é como entrar em um sonho antigo. Os templos parecem escutar, as paredes sussurram e o vento leva perguntas que talvez nunca sejam respondidas. Em Teotihuacan, o tempo não apagou, apenas adormeceu, e cada visitante, ao subir seus degraus, desperta um pouco dessa memória adormecida. Pirâmides de Gizé, Egito. À beira do deserto e à sombra do Cairo moderno, ergue-se um trio de monumentos que desafiam o tempo, a lógica e a gravidade. As pirâmides de Gizé são o símbolo máximo da antiga civilização egípcia e talvez da própria ideia de eternidade. A Grande Pirâmide, construída há mais de 4.500 anos, possui proporções tão precisas que muitos ainda se perguntam como foi possível sua construção com as ferramentas da época. Cada bloco de pedra pesa toneladas. E mesmo assim ela continua ali, inabalável, desafiando tempestades de areia e milênios de história. As pirâmides não são apenas túmulos, são enigmas esculpidos em pedra, portais entre o mundo dos vivos e o dos deuses. Visitar Gizé é se sentir parte de algo maior, mais antigo e mais misterioso do que qualquer civilização que a Terra já conheceu. Cidade Proibida, China. No coração de Pequim, cercada por muros vermelhos e lendas silenciosas, repousa a Cidade Proibida, um palácio tão vasto que parece uma cidade inteira. Durante quase 5 séculos, foi o centro absoluto do poder imperial chinês.
Nenhum comum podia cruzar seus portões dourados. Apenas imperadores, eunucos e membros da corte podiam andar por seus pátios de mármore, templos esculpidos e salões onde o destino de milhões era decidido sob teto de dragões e fênix. Hoje o som dos passos ecoa por corredores que já ouviram intrigas, conspirações e cerimônias ancestrais. As cores intensas, vermelho, dourado, azul profundo, falam de uma China mística e poderosa. A Cidade Proibida não é apenas um vestígio imperial. É um universo fechado em si mesmo, onde o tempo caminha devagar e o passado ainda governa. Palácio de Versalhes, França. Poucos lugares no mundo encarnam tão bem a ideia de excesso quanto o Palácio de Versalhes. Construído por Luís XIV, para mostrar ao mundo que o poder do rei era tão vasto quanto o céu, esse palácio é uma aula de simetria, arte e dominação. Seus jardins se estendem por quilômetros, esculpidos com precisão matemática. Seus salões, como a lendária Galeria dos Espelhos, refletem não apenas a luz, mas o ego de uma monarquia que acreditava ser divina. Candelabros de cristal, afrescos mitológicos, fontes que dançam ao som da corte. Em Versalhes, cada detalhe grita grandeza e também arrogância, porque por trás da beleza inegável está o peso da desigualdade que culminaria na Revolução Francesa. Caminhar por Versalhes é se maravilhar, sim, mas também refletir sobre poder, sobre arte e sobre o custo de manter ambos brilhando tanto. Burj Khalifa, Emirados Árabes Unidos. No coração do deserto, onde antes só havia areia e silêncio, hoje se ergue uma agulha de vidro que fura o céu. O Burj Khalifa, em Dubai, é o prédio mais alto já construído pela humanidade. Uma escultura vertical que alcança mais de 800 metros de altura. Vista de baixo, sua silhueta parece impossível. Vista de cima, o mundo lá embaixo encolhe. O que antes era miragem virou concreto, aço e ambição. Mas o Burj Khalifa é mais do que uma conquista da engenharia. É o retrato de um tempo em que o luxo desafia os limites do planeta. O elevador sobe em segundos e a vista do topo revela o Golfo Pérsico, as ilhas artificiais e o contraste entre o moderno e o ancestral. Ali, onde o vento sopra mais forte e o céu parece mais próximo, o ser humano se vê como criador e talvez também como criatura de seus próprios excessos. Terraços de arroz de Ifugao, Filipinas. Na região montanhosa de Luzon, as encostas se transformam em escadarias verdes, onde a água corre como sangue ancestral. Os terraços de arroz de Ifugao foram talhados à mão há mais de 2000 anos, por povos indígenas que não usaram tratores nem ferramentas modernas, apenas sabedoria, paciência e respeito pela terra. De longe, parecem miragens. De perto, revelam um sistema de irrigação complexo, um equilíbrio delicado entre natureza e cultura. Ainda hoje, essas plantações são cultivadas pelas mesmas famílias que herdaram o ofício como um legado sagrado. As nuvens tocam as montanhas, o sol brinca entre os degraus, e o tempo caminha devagar como o ciclo das colheitas. Se há uma forma de arte que se come, é essa, uma paisagem viva, moldada pela fome e pela fé. Esfinge de Gizé, Egito. Com corpo de leão e rosto humano, a esfinge de Gizé repousa há milênios diante das pirâmides, como uma sentinela que não pisca. Esculpida em um único bloco de pedra, esta criatura enigmática observa o deserto com olhos que parecem saber mais do que podem dizer. Quem a construiu? De quem é o rosto? E o que ela protege? Historiadores ainda discutem, mas diante dela, as perguntas parecem mais importantes do que as respostas. A esfinge é o enigma personificado. O tempo a desgastou, o nariz se perdeu e os ventos do Saara castigaram seu dorso. Mas ela permanece, imóvel, incompreendida e absolutamente fascinante.
Há algo no silêncio da esfinge que toca fundo, como se ela estivesse esperando alguém que finalmente a entenda. Coliseu, Itália. No coração de Roma, entre ruínas e cafés, uma cicatriz de pedra ainda respira a glória e a brutalidade de um império. O Coliseu, com seus arcos monumentais e suas galerias em ruínas, é mais do que um anfiteatro. É um relicário de sangue, espetáculo e sobrevivência. Aqui dezenas de milhares de pessoas se reuniam para assistir ao embate entre homens e feras, em combates coreografados com o mesmo rigor com que se moldava o mármore. Era um mundo onde vida e morte se tornavam entretenimento, e o rugido da multidão ecoava entre as paredes como trovão. Hoje, o silêncio do Coliseu é ensurdecedor. Caminhar por seus corredores é ouvir passos antigos, sentir o cheiro imaginário da areia quente e lembrar que a civilização que o ergueu também o abandonou. Ele está ferido, mas de pé, um símbolo eterno de grandeza e decadência entrelaçadas. Estátua da Unidade, Índia. No estado indiano de Gujarat, às margens do rio Narmada, ergue-se um gigante de bronze com quase 200 metros de altura, o dobro da Estátua da Liberdade. A Estátua da Unidade homenageia Sardar Vallabhbhai Patel, um dos líderes fundamentais da independência indiana, e é hoje a mais alta do mundo. Vista de longe, ela domina a paisagem como um deus moderno. Vista de perto, revela os detalhes precisos do rosto, da roupa, da postura firme e resoluta. Não é apenas uma escultura, é um manifesto sobre memória, identidade e orgulho nacional. Ao redor, montanhas, barragens e jardins desenham um cenário onde o passado e o futuro indiano se encontram. Em sua sombra, o visitante se sente pequeno, mas também parte de algo vasto. Um lembrete de que a grandeza de um povo pode ser moldada não apenas em pedra, mas em coragem. Palácio de Westminster, Reino Unido. Às margens do rio Tâmisa, o Palácio de Westminster se ergue como uma sinfonia de torres, gárgulas e vitrais que refletem o peso da história britânica. É ali que a política do Reino Unido pulsa há séculos, onde reis, rainhas, primeiros ministros e opositores se enfrentam sob o mesmo teto de pedras góticas. O icônico Big Ben, que na verdade é o nome do sino, marca as horas com uma pontualidade quase ritual. Do lado de fora, turistas fotografam. Do lado de dentro, debates acalorados moldam leis que ressoam muito além da ilha. O palácio não é apenas arquitetura, é símbolo, é tradição viva. E mesmo em tempos de incerteza ou escândalo, há algo de eterno em sua fachada iluminada à noite, refletida nas águas escuras do Tâmisa. Westminster não fala apenas do Reino Unido, fala da complexa dança entre poder e responsabilidade que todas as democracias tentam encenar. Machu Picchu, Peru. Escondida entre os picos verdejantes dos Andes peruanos, Machu Picchu surge como um sussurro do passado. Construída no século XV e esquecida por séculos, esta cidade inca parece ter sido desenhada em harmonia perfeita com as montanhas ao redor. Suas pedras encaixadas com precisão milimétrica desafiam terremotos e o tempo. Seus terraços, templos e mirantes ainda guardam mistérios sobre religião, astronomia e poder. Caminhar por Machu Picchu é mais do que visitar um sítio arqueológico. É atravessar um véu entre mundos. O ar é rarefeito, as nuvens roçam os ombros e o silêncio convida à contemplação. Lá de cima, o vale se abre como um abismo sagrado, e o visitante sente que talvez os incas não tenham desaparecido, apenas subiram e deixaram para trás um lugar onde o espírito da terra ainda respira entre pedras vivas. Templo de Abu Simbel, Egito. Ao sul do Egito, às margens do lago Nasser, o templo de Abu Simbel surge como uma façanha dupla.
da antiguidade e da modernidade. Esculpido há mais de 3.000 anos por ordem do faraó Ramsés II, o templo foi inteiramente removido e reconstruído pedra por pedra na década de 60, para não ser engolido pelas águas de uma represa. E ainda assim, diante das 4 estátuas gigantes que guardam sua entrada, a sensação é de estar diante de algo que jamais se moveu. Lá dentro, corredores esculpidos conduzem a salas que recebem o sol em dias específicos do ano, iluminando o rosto dos deuses, como um alinhamento entre engenharia e espiritualidade. Abu Simbel é uma cápsula do tempo, uma carta escrita em pedra que atravessou desertos, guerras e mudanças de era para continuar de pé. Um lembrete de que até as obras humanas, quando feitas com fé e precisão, podem sobreviver ao impossível. Ilha de Páscoa, Chile. No meio do Oceano Pacífico, a milhares de quilômetros de qualquer continente, uma ilha solitária guarda centenas de estátuas gigantescas com rostos sérios e olhar fixo no horizonte. São os Moai, sentinelas de pedra da Ilha de Páscoa. Criadas por um povo polinésio há séculos, elas são ao mesmo tempo arte, crença e mistério. Como foram movidas por toda a ilha? Por que foram abandonadas? O que representam de fato? As teorias se acumulam, mas o silêncio das estátuas continua intacto. Algumas estão tombadas, outras cobertas de musgo, outras ainda de pé, imponentes contra o vento salgado. A paisagem é árida, vulcânica, quase surreal. E ainda assim, a beleza no isolamento, na quietude, na história que nunca foi completamente contada. A Ilha de Páscoa é um eco distante de um mundo que se esqueceu de como ouvir a própria origem. Um lugar onde o tempo parou, mas os olhos das estátuas ainda vigiam o que vem pela frente. Luxor, Egito. Em Luxor, o tempo não passou. Ele permanece imóvel, entre colunas colossais e hieróglifos gravados em pedra sob o sol do deserto. Antiga Tebas, capital espiritual do Egito faraônico, é hoje um museu a céu aberto, onde os deuses ainda caminham ao lado dos homens. O templo de Karnak, com suas fileiras infinitas de pilares, parece uma floresta de pedra feita para tocar o céu. Do outro lado do rio Nilo, o Vale dos Reis guarda túmulos escavados na montanha como portais para a eternidade. Ali, o passado respira. Cada escultura, cada parede pintada, cada obelisco aponta para uma civilização que buscava a imortalidade e, de certa forma, encontrou. Porque em Luxor, a história não é contada, é sentida, sob o calor escaldante, sob as estrelas, sob as mesmas areias que um dia cobriram reis, rainhas e segredos ainda não revelados. Alhambra, Espanha. No alto de uma colina em Granada, a Alhambra se revela como um poema em forma de palácio. Um dos maiores legados da arquitetura islâmica na Europa, esse complexo murado do século XIV é feito de pátios com fontes que sussurram, salões cobertos por arabescos e jardins onde a água corre como se fosse parte da música. Ali, cada parede parece bordada em estuque e cada arco é uma janela para o infinito. A Alhambra não impõe, ela encanta. Foi lar de sultões, cenário de guerras e, mais tarde, inspiração de artistas e escritores. Quando o sol começa a cair sobre as colinas da Andaluzia e banha as paredes com tons dourados, o tempo parece parar. Não há pressa dentro da Alhambra, só silêncio, sombra e beleza, como se o mundo lá fora fosse apenas um ruído distante, um lugar onde a arte virou abrigo. Mont Saint-Michel, França. Quando a maré sobe, Mont Saint-Michel se transforma. O que era uma península vira ilha, e o que era caminho vira oceano. Esse mosteiro medieval erguido sobre uma rocha isolada na costa da Normandia é mais do que uma maravilha arquitetônica. É um milagre da persistência humana em alcançar o divino.
Suas muralhas se confundem com os penhascos, e sua abadia aponta para o céu como uma oração feita de pedra. Durante séculos, monges, peregrinos e soldados passaram por seus corredores estreitos, enquanto o mar avançava e recuava ao seu redor como uma respiração viva. O som das gaivotas, o cheiro salgado do vento e o brilho dourado do entardecer sobre a água criam uma atmosfera que parece encantada. Estar em Mont Saint-Michel é se perder entre o mundo visível e o invisível. Um santuário onde o tempo e a maré obedecem a regras próprias. Meteora, Grécia. Na região da Tessália, colunas de pedra gigantescas se erguem do solo como dedos apontando para os céus. No topo dessas formações verticais e inatingíveis, monges ortodoxos construíram entre os séculos XIV e XVI os mosteiros de Meteora, um dos lugares mais místicos e impressionantes da Grécia. A subida é árdua, por escadarias esculpidas nas rochas e passarelas que desafiam o abismo. Mas ao chegar lá em cima, o silêncio toma conta. O vento canta entre os penhascos, os sinos ecoam suavemente, e a paisagem se abre como um quadro pintado por deuses antigos. Meteora não é só um refúgio de fé, é um grito de busca por transcendência, uma tentativa humana de escapar da gravidade, física e espiritual. Entre o céu e a terra, esses mosteiros seguem de pé, isolados, mas não esquecidos, invisíveis da pressa do mundo, mas visíveis para quem ainda procura algo além da matéria. Templo Dourado, Índia. No coração de Amritsar, o Templo Dourado flutua sereno sobre as águas de um lago sagrado. Seu brilho não vem só das toneladas de ouro que o cobrem, mas da fé de milhões que ali encontram consolo, silêncio e pertencimento. Conhecido como Harmandir Sahib, é o centro espiritual do sikhismo e um dos lugares mais acolhedores do mundo. Aqui, todos são bem-vindos, sem distinção de religião, casta ou nacionalidade. O som constante do kirtan, os cantos sagrados, ecoa pelos corredores, enquanto fiéis caminham descalços em volta do lago, onde o céu se reflete como uma bênção líquida. No interior, o dourado brilha, mas é a simplicidade do gesto coletivo que mais emociona. O langar, a cozinha comunitária, serve refeições gratuitas a milhares por dia. Não se trata de ouro, trata-se de entrega. O Templo Dourado é um lembrete de que espiritualidade também é partilha e luz. Torre de Pisa, Itália. Ela não era para ser inclinada, mas foi, e por isso mesmo tornou-se uma das estruturas mais reconhecíveis do planeta. A Torre de Pisa, com seus quase 60 metros tortos, desafia as leis da física e prova que até as falhas podem virar glória. Erguida no século XII como campanário da catedral, a torre começou a inclinar antes mesmo de ser concluída. Durante séculos, engenheiros tentaram corrigi-la, arqueólogos estudaram seus segredos e viajantes do mundo inteiro tentaram segurá-la com os dedos nas fotos. Mas o que permanece é o fascínio. Vista de perto, ela parece ainda mais surreal, simétrica, elegante e decididamente torta. A Torre de Pisa não é apenas um monumento, é uma metáfora viva de que o que nos diferencia nem sempre precisa ser corrigido. Às vezes, é justamente o que nos faz inesquecíveis. Kiyomizu-dera, Japão. Nas colinas de Kyoto, envolto por cerejeiras na primavera e folhas de bordo no outono, o templo Kiyomizu-dera parece flutuar sobre a floresta. Construído inteiramente em madeira, sem pregos, ele se projeta sobre um penhasco com uma varanda que se abre para a cidade, como se fosse uma oferenda à natureza. Fundado no século VIII, este templo budista é um santuário de equilíbrio entre o homem e o mundo ao seu redor. O som da água sagrada que escorre da cascata Ottawa, as lanternas de pedra, o aroma do incenso, tudo convida à pausa. É um lugar onde o tempo desacelera, onde cada estação transforma o cenário em uma nova pintura viva. Em dias de névoa, o templo parece desaparecer entre as nuvens, e quem o visita, muitas vezes,
sai de lá levando algo que não se explica, só se sente. Palácio da Pena, Portugal. No topo das colinas de Sintra, onde o verde da serra encontra o azul do céu, ergue-se um palácio que parece ter escapado de um conto de fadas. O Palácio da Pena mistura cores vivas, torres cilíndricas, cúpulas mouras e arcos góticos, como se a arquitetura tivesse decidido brincar com o impossível. Construído no século XIX sobre as ruínas de um antigo mosteiro, ele foi a expressão máxima do romantismo português, onde história, fantasia e paisagem se unem em harmonia mágica. Lá de cima, é possível ver o mar ao longe, vilarejos escondidos entre bosques e o tempo pairando imóvel. Caminhar por seus corredores é mergulhar em outro século, mas também em outro estado de espírito, porque o Palácio da Pena não se visita apenas com os olhos. Ele exige sensibilidade, curiosidade e um pouco de imaginação infantil, e por isso encanta tanto. Ait Ben Haddou, Marrocos. Uma cidade de barro que resiste ao deserto, entre o Atlas e o Saara, onde o calor racha a terra e o vento sopra poeira milenar. Ait Ben Haddou se ergue como um oásis de adobe, tradição e silêncio. Essa Ksar, uma cidade fortificada de barro, foi construída para proteger famílias e caravanas em tempos distantes, quando o comércio de sal e ouro cruzava o deserto. Suas torres simétricas, muralhas ocres e passagens estreitas já abrigaram reis e beduínos, e hoje servem de cenário para filmes épicos que buscam autenticidade. Mas o verdadeiro espetáculo está fora das câmeras. O modo como o sol transforma as paredes em fogo ao entardecer, o som do chamado à oração, a vida simples que ainda pulsa ali. Ait Ben Haddou não é apenas passado preservado, é resistência viva no meio do nada e do tudo. Catedral de Milão, Itália. No coração da capital da moda, a Catedral de Milão se ergue como um paradoxo sublime, bruta em escala, delicada nos detalhes. Levaram mais de 6 séculos para concluir esse gigante gótico de mármore branco, adornado com mais de 3.000 estátuas que vigiam a cidade de cima. Seu interior é sombrio e grandioso, mas é no telhado que a alma se expande. Lá de cima, entre pináculos e santos esculpidos, o visitante caminha por um bosque de pedra que parece flutuar sobre o mundo. Cada escultura, cada coluna, cada vitral conta uma história de fé, arte e paciência. O Duomo não é apenas uma catedral, é uma obra coletiva do tempo, onde milhares de mãos deixaram seu traço. Um templo que não se impõe, mas eleva. Cristo Redentor, Brasil. De braços abertos, ele abraça não só o Rio de Janeiro, mas o mundo inteiro. O Cristo Redentor, com seus 30 metros de altura sobre o Corcovado, não é apenas uma estátua, é um símbolo de fé, esperança e resistência. A neblina que às vezes o cobre não o esconde, mas o transforma em lenda viva, pairando acima da cidade como um guardião silencioso. Lá de cima, o olhar se perde entre o mar, o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara e a vida pulsante que se move nos morros e avenidas. Inaugurado em 1931, esculpido em pedra-sabão, o Cristo sobrevive ao tempo, às tempestades e ao caos urbano. Ele observa o carnaval e o silêncio dos domingos, a alegria e a dor. Um ícone que não pertence a uma religião apenas, mas a todos que ainda acreditam em milagres, ou ao menos na beleza de se sentir acolhido por uma montanha. De Petra ao Cristo Redentor, cruzamos continentes, culturas e séculos de história. Cada lugar visitado aqui é mais do que uma construção. É um lembrete de que o ser humano pode transformar pedra em emoção, fé em forma e sonho em realidade. Esses 40 monumentos não representam apenas o passado. Eles continuam vivos, inspirando, desafiando e tocando todos que se permitem olhar com curiosidade. Se algum deles ainda está na sua lista de desejos, talvez seja a hora de tirar o sonho do papel, porque o mundo está cheio de maravilhas,
e algumas delas, felizmente, ainda podem ser alcançadas.